meus queridos, sejam bem-vindos. Acomodem-se, peguem seu café, pois a história que vou contar hoje é daquelas que tocam fundo no coração. É uma história sobre perda, sobre traição, mas acima de tudo, sobre a força que encontramos quando achamos que tudo está perdido. Meu nome é Lina e eu tenho 32 anos. Enquanto baixavam o caixão do meu marido, Miguel à terra, eu estava lá, sozinha, cercada por estranhos com olhares de pena. Nenhum membro da minha família apareceu. Nem meus pais, nem minha irmã, nem mesmo Jéssica, minha melhor amiga desde a infância. Todos eles escolheram a festa de noivado da minha irmã Raquel, em vez disso, quando a terra bateu no caixão. Meu celular acendeu. Uma mensagem da minha mãe. Precisamos conversar agora. Abaixo dela, 22 ligações perdidas. Se você está assistindo a este vídeo, o que faria na minha posição? Por favor, curta e se inscreva para ouvir como encontrei forças quando todos que eu amava me abandonaram. Miguel e eu nos conhecemos durante nosso segundo ano na faculdade. Ele esbarrou em mim na biblioteca, fazendo minha pilha de livros de psicologia voar pelo chão. Em vez de um rápido pedido de desculpas e ir embora, ele insistiu em me ajudar a juntar tudo e depois se ofereceu para me pagar um café como compensação. Aquele café se transformou em jantar, que se transformou em uma noite de cinema, que se transformou nos 5 anos de casamento mais lindos que eu poderia imaginar. Nossa história de amor não foi sem obstáculos. Minha família se opôs ao nosso relacionamento desde o início. Miguel vinha de uma família de classe trabalhadora. O pai dele era mecânico e a mãe, enfermeira. Eram pessoas honestas, trabalhadoras que criaram um filho com valores fortes e uma ética de trabalho notável. Mas para meus pais, obcecados por status, era como se ele fosse de outro planeta. Você merece coisa muito melhor. Lina, minha mãe dizia sempre que o nome dele surgia. Pense no seu futuro. Ele nunca será capaz de te dar o estilo de vida que você merece. Meu pai era mais direto. Esse rapaz não tem contatos, não tem patrimônio da família. Nada a oferecer além de dívidas estudantis. Eu ignorei as críticas deles. Miguel tinha tudo o que realmente importava. Ele era brilhante, completando sua graduação em engenharia com honras, apesar de trabalhar meio período para cobrir suas despesas. Ele era compassivo, voluntário no abrigo de animais da prefeitura nos fins de semana e ele me amava incondicionalmente, apoiando meus sonhos e ambições, sem nunca me fazer sentir que eu precisava mudar. Tivemos um casamento pequeno. Miguel e eu economizamos para isso, recusando a ajuda financeira dos meus pais, pois sabíamos que viria com condições. Minha família compareceu, mas o descontentamento era evidente em seus sorrisos forçados e interação mínima com o lado do Miguel. Minha irmã Raquel passou a maior parte da festa mandando mensagens, ocasionalmente olhando para cima para fazer um comentário sarcástico sobre o salão modesto ou o buffet simples. Jéssica, minha madrinha de honra e melhor amiga desde o ensino fundamental, parecia dividida entre 2 mundos. Ela sempre foi próxima tanto de mim quanto da Raquel, mas ao longo dos anos, notei que ela gravitava mais em direção à minha irmã. Naquele dia, ela passou mais tempo na mesa da Raquel do que ao meu lado. Ainda assim, eu era grata por ela estar lá, uma das poucas conexões com minha infância que permanecia intacta. Nosso casamento foi tudo o que eu esperava. Compramos um pequeno apartamento, ambos trabalhando em tempo integral. Eu como coordenadora de marketing e Miguel como engenheiro de projetos em uma empresa de energia renovável. Viajávamos quando podíamos, explorávamos São Paulo nos fins de semana e passávamos noites tranquilas planejando nosso futuro. Queríamos 2 filhos, uma casa com quintal, talvez um cachorro, sonhos normais que pareciam extraordinários porque os construiríamos juntos. O contraste entre meu casamento e minha vida familiar ficava mais nítido a cada ano. Cada reunião de família era um exercício de suportar alfinetadas sutis sobre o tamanho do nosso apartamento. A carreira do Miguel, ou porque ainda não tínhamos filhos, Raquel, enquanto isso, não recebia nada além de elogios por seu trabalho em um escritório de advocacia de prestígio, seu círculo social crescente de amigos influentes e sua lista de namorados ricos. Quando vocês vão nos dar netos? Minha mãe me perguntava durante os jantares de família, 10 minutos depois. Ela se virava para Raquel e dizia: leve o tempo que precisar para encontrar o homem certo, querida. Foque na sua carreira. Crianças podem esperar. O padrão duplo era flagrante, mas eu havia me acostumado. Miguel apertava minha mão por baixo da mesa. Seu apoio silencioso valia mais do que a aprovação da minha família. Jéssica testemunhou tudo isso. Ela esteve lá durante minha infância, quando minhas conquistas eram ofuscadas pelas da Raquel. Quando meus pais esqueceram de ir à minha formatura do ensino médio, porque coincidia com o recital de dança da Raquel.
quando eu recebia presentes práticos no Natal, enquanto Raquel desembrulhava roupas de grife e joias. Sua família é difícil, Jéssica admitiu uma vez, depois de um jantar particularmente tenso. Mas eles te amam do jeito deles. Eu balancei a cabeça, sem acreditar, mas apreciando sua tentativa de conforto. O que eu não percebia na época era como Jéssica tinha começado a ver o tratamento da minha família como justificado. Como ela havia absorvido a perspectiva deles de que eu era, de alguma forma, menos merecedora de atenção e cuidado. Tudo mudou há 6 meses. Miguel vinha sentindo dores de cabeça persistentes e fadiga. Atribuímos isso ao estresse e ao excesso de trabalho, até que ele desmaiou durante uma corrida matinal. O diagnóstico foi rápido e brutal. Câncer cerebral estágio 4, o prognóstico era de 6 meses a 1 ano com tratamento. Sem ele, menos. Liguei para meus pais imediatamente, minha voz falhando enquanto compartilhava a notícia devastadora. Que terrível, disse minha mãe, seu tom transmitindo, no máximo, uma preocupação moderada. Você procurou uma segunda opinião? Os médicos são sempre tão dramáticos. Mãe, vimos 3 especialistas. Todos disseram a mesma coisa. Bem, essas coisas às vezes se resolvem sozinhas. Pense positivo. Antes que eu me esqueça, Raquel acabou de nos dizer que acha que o namorado dela vai pedi-la em casamento em breve. Talvez estejamos planejando um casamento? A conversa mudou para o relacionamento da Raquel. O diagnóstico terminal do meu marido já havia sido esquecido. Desliguei, sentindo-me vazia, embora não surpresa. Quando contei a Jéssica, sua reação inicial pareceu genuína. Choque, lágrimas, ofertas para ajudar no que fosse preciso. Mas, com o passar das semanas e o início do tratamento agressivo de Miguel, Jéssica tornou-se cada vez mais escassa. Sempre havia motivos, prazos de trabalho, obrigações familiares, seus próprios problemas de saúde. Prometo que visito neste fim de semana, ela mandava mensagem, apenas para cancelar no último minuto. Enquanto isso, Miguel travava sua batalha com uma coragem incrível. A radiação U deixava violentamente doente. A quimioterapia levou seu cabelo e 10 quilos de seu corpo já magro. Tirei licença médica familiar, gastando nossas economias para estar ao seu lado todos os dias. Aprende a administrar medicamentos, gerenciar sua dieta quando ele conseguia comer, limpar quando ele não conseguia segurar nada no estômago. Tornei-me sua defensora, pesquisadora, enfermeira. E ainda tentava ser sua esposa, em vez de apenas sua cuidadora. Durante tudo isso, minha família permaneceu distante. Eu enviava atualizações regulares que recebiam breves confirmações. Raquel nunca visitou. Nenhuma vez. Meus pais vieram por 30 minutos depois de muita insistência, ficaram sem graça na nossa sala e saíram com um alívio visível. Jéssica foi ao hospital 2 vezes. Em ambas, ficou menos de 1 hora, visivelmente desconfortável com o equipamento médico e a condição deteriorante de Miguel. As pessoas aparecem, de formas diferentes na crise. Miguel me disse uma noite enquanto eu chorava ao lado de sua cama de hospital. Alguns não suportam ver alguém de quem gostam sofrer, mesmo morrendo. Ele estava dando desculpas para as pessoas que deveriam estar nos apoiando. Seus próprios amigos visitavam regularmente. Seus pais se mudaram temporariamente para São Paulo para ajudar, revezando turnos comigo no hospital. O contraste entre as pessoas dele e as minhas não poderia ser mais gritante. À medida que a condição de Miguel piorava, outro anúncio surgiu. Raquel estava oficialmente noiva de Bernardo, um advogado corporativo de uma família rica. Minha mãe ligou, a empolgação borbulhando ao telefone. Estamos planejando a festa de noivado mais linda. O clube de campo em Santo Amaro concordou em sediar. E contratamos o melhor buffet da cidade. Raquel quer que você seja madrinha, é claro. Quando é a festa? Perguntei, já temendo a resposta. Daqui a 3 semanas. No sábado, queríamos fazer rápido, enquanto o tempo ainda está bom para as fotos. Meu coração afundou. Mãe, o Miguel não está bem. Os médicos dizem que ele pode ter apenas algumas semanas. Não posso deixá-lo um silêncio pesado se seguiu. Lina, sua irmã só vai ficar noiva uma vez na vida. Certamente o Miguel entenderia se você tirasse uma noite para comemorar com a família. Ele está morrendo. Mãe, meu marido está morrendo. Bem, sentiremos sua falta na festa. Vou dizer a Raquel que você manda parabéns. A festa de noivado estava marcada para o mesmo fim de semana em que os médicos me disseram para me preparar para o fim, como se eu pudesse me preparar para perder o amor da minha vida aos 32 anos. O declínio de Miguel acelerou mais rápido do que qualquer um previu. O tratamento experimental, em que havíamos depositado nossas últimas esperanças, falhou espetacularmente, levando-o a uma convulsão que resultou em uma internação de 1 semana. Sua oncologista me chamou de lado, depois de estabilizá-lo. Sinto muito, mas estamos sem opções médicas, disse a doutora Pimentel. Seus olhos gentis cheios de pesar genuíno.
Neste ponto, nosso objetivo é mantê-lo confortável. Você talvez queira considerar os cuidados paliativos. Cuidados paliativos? A palavra que eu temia desde o diagnóstico. Significava desistir de lutar, aceitar o inevitável. Significava o começo do adeus. Naquela noite, dormi na poltrona ao lado da cama de hospital de Miguel, ouvindo o ritmo de sua respiração, memorizando o subir e descer de seu peito, segurei sua mão, agora fina e frágil, veias proeminentes sob a pele quase translúcida. No sono, as linhas de dor ao redor de seus olhos e boca relaxavam. Fazendo-o parecer brevemente o homem com quem me casei, nossas economias acabaram. As contas médicas se acumularam apesar do plano de saúde, e minha licença não remunerada significava 0 renda por meses. Os pais de Miguel ajudaram o máximo que puderam, mas estavam aposentados e vivendo com uma renda fixa. Engoli meu orgulho e mandei uma mensagem para meu pai, perguntando se eles poderiam ajudar com algumas das despesas. Estamos um pouco apertados agora com a festa de noivado da Raquel. Ele respondeu, talvez no próximo mês possamos olhar nosso orçamento. No próximo mês, quando Miguel provavelmente já teria partido, durante aquelas semanas finais eu mal dormia. Quando o fazia, era em curtos períodos, acordando assustada com a menor mudança na respiração de Miguel ou um bip de um monitor. Eu sobrevivia do café da lanchonete do hospital e barras de cereal da máquina de vendas. Minhas roupas estavam largas. O luto estava me consumindo antes mesmo de ele partir. Continuei enviando atualizações para minha família, esperando contra toda esperança que a gravidade da situação finalmente penetrasse em sua bolha de indiferença. Minhas mensagens se tornaram cada vez mais desesperadas. Miguel foi transferido para os cuidados paliativos. Os médicos dizem que podem ser dias. Por favor, venham, minha mãe respondeu, mandando orações. A propósito, você viu as fotos que mandei do anel de noivado da Raquel? 6 quilates, Jéssica, não foi melhor. Sinto muito que as coisas estejam difíceis. Tenho ajudado a Raquel com o planejamento da festa. Totalmente sobrecarregada. Tentarei visitar em breve. Ninguém veio, eu assisti enquanto Miguel, antes vibrante e forte, definhava um pouco mais a cada dia. Ele tentava manter seu humor, pedindo-me para trazer escondido seu milkshake de chocolate favorito, contra as ordens médicas. Ele se preocupava mais comigo do que consigo mesmo. Prometa que vai se cuidar depois, ele disse durante um raro momento de lucidez. Encontre alegria novamente, Lina. Não deixe isso te quebrar permanentemente, eu prometi. Embora não pudesse imaginar a alegria existindo em um mundo sem ele, na noite anterior à festa de noivado da Raquel, a respiração de Miguel tornou-se difícil. A enfermeira dos cuidados paliativos aumentou sua dose de morfina, explicando gentilmente que isso era muitas vezes um sinal do estágio final. Liguei para meus pais. Mãe, acho que o Miguel vai morrer esta noite ou amanhã. Por favor, preciso de vocês aqui, Lina. Ela suspirou. Temos convidados chegando de fora para a festa. Raquel ficaria arrasada se não estivéssemos lá para recebê-los. Meu marido está morrendo! Gritei ao telefone, assustando a enfermeira. Abaixe a voz, minha mãe repreendeu. Você está sendo dramática. Pessoas morrem todos os dias. Sua irmã só fica noiva uma vez. Desliguei minhas mãos tremendo de raiva e descrença. Tentei Jéssica em seguida. Minha última esperança de ter alguém familiar ao meu lado. Jess! Por favor, não consigo fazer isso sozinha. Lina, tô no salão com a Raquel agora. Estamos fazendo o cabelo para amanhã. Sinto muito, mas prometi a ela semanas atrás que ajudaria com todos os preparativos. Miguel morreu às 3h27 da manhã. Seus pais e eu segurando suas mãos. Ele não lutou no final. Os analgésicos o mantiveram confortável, e suas últimas palavras conscientes para mim foram: obrigado por me amar. Sentei-me com seu corpo até o amanhecer, incapaz de processar que a pessoa que eu mais amava no mundo tinha partido, deixando apenas a casca que o continha. Meus sogros me abraçaram, sua dor tão profunda quanto a minha, mas temperada por décadas a mais e de experiência de vida. Eles me ajudaram a contatar a funerária que havíamos selecionado relutantemente semanas antes. Eles ficaram enquanto a equipe vinha buscar o corpo de Miguel, me apoiando quando minhas pernas ameaçavam ceder. Ao amanhecer, chequei meu celular. Nenhuma mensagem da minha família. Eles provavelmente estavam dormindo, descansando para o grande dia da Raquel. Enviei uma mensagem simples para o grupo da família. Miguel faleceu há algumas horas. Os detalhes do funeral virão em breve. Meu pai respondeu primeiro. Sinto pela sua perda. Estaremos pensando em você hoje. Não estamos indo aí. Não o que podemos fazer. Apenas reconhecimento e distância. Minha mãe, que notícia triste. Nos avise sobre o funeral. Dia cheio pela frente com os preparativos da festa. Raquel não respondeu nada. Jéssica enviou uma mensagem privada.
Meu Deus, Lina, sinto muito! Você precisa que eu vá aí? Antes que eu pudesse responder, ela enviou outra. Na verdade, prometi a Raquel que a ajudaria a decorar o local esta manhã. Posso passar aí depois da festa hoje à noite? Não respondi a nenhum deles. Não havia mais palavras. As 48 horas seguintes passaram em um borrão de preparativos para o funeral. Miguel e eu havíamos discutido seus desejos durante um raro momento de clareza algumas semanas antes. Ele queria algo simples: cremação, um breve serviço com sua música favorita e sem conotações religiosas. Ele pediu que eu espalhasse algumas de suas cinzas na represa de Guarapiranga, onde passamos nosso primeiro aniversário. O diretor da funerária foi gentil, mas profissional enquanto passávamos pelas opções, caixão ou recipiente de cremação, com a urna e um panfleto memorial. Gostaria de publicar um obituário? Cada decisão parecia impossível, afinal de um jeito que rasgava meu coração já despedaçado. Os pais de Miguel ajudaram onde podiam, mas no fim, respeitaram que essas eram decisões para eu, sua esposa, tomar. Selecionei um caixão de madeira simples para o velório, uma urna de cerâmica azul que combinava com seus olhos, e aprovei um obituário que parecia lamentavelmente inadequado para resumir uma vida tão notável. Interrompida. Agendei o funeral para terça-feira, 3 dias após sua morte. Parecia um intervalo apropriado após a festa de noivado da Raquel no sábado. Certamente minha família compareceria agora que sua preciosa celebração havia acabado. Criei um evento no Facebook com os detalhes do funeral e marquei todos os membros da família. Enviei uma mensagem de grupo com as mesmas informações. Eu até mandei e-mail diretamente para meus pais e Jéssica, incluindo um mapa para a funerária. As respostas chegaram aos poucos. Mãe, vamos fazer o possível para estar lá. Raquel está exausta da festa, mas sabemos que isso é importante também. Pai, vou checar minha agenda e te aviso. Raquel, um emoji de polegar para cima. Nada mais. Jéssica, eu com certeza estarei lá cedo para te ajudar a organizar. Me diga o que precisa. Te amo. Eu queria gritar. Meu marido estava morto aos 34 anos. Meu mundo inteiro havia desmoronado. E minha irmã estava exausta da festa. Meu pai precisava checar a agenda. Apenas a resposta de Jéssica ofereceu algum conforto real. Embora a experiência tivesse me ensinado a moderar minhas expectativas na segunda-feira, escolhi as roupas do enterro de Miguel, o terno azul que ele usou em nosso casamento. Agora largo, onde antes servia perfeitamente. Passei os dedos pelo tecido, lembrando como ele estava lindo naquele dia. Como seus olhos se encheram de lágrimas quando entrei na igreja. Jéssica ligou naquela noite. Lina, sinto muito por tudo. A festa foi exaustiva e me sinto péssima por não poder estar lá quando aconteceu. Mas prometo que estarei no funeral amanhã cedo. Quer que eu passe aí hoje à noite? Podemos tomar um vinho e conversar. Não, respondi, minha voz monótona. Preciso ficar sozinha esta noite. Eu entendo. Te vejo amanhã, então. 8 horas em ponto, certo? Levarei café. Pela primeira vez em dias, senti um pingo de alívio. Pelo menos uma pessoa da minha vida passada estaria ao meu lado. A manhã de terça-feira amanheceu cinzenta e garoando, clima apropriado para o dia mais sombrio da minha vida. Vesti-me mecanicamente no vestido preto que comprara online 2 dias antes. Apliquei um mínimo de maquiagem e dirigi até a funerária. Os pais de Miguel me encontraram lá, sua mãe me abraçando apertado. Estamos aqui por você, querida. Ela sussurrou. Hoje e sempre. Olhei meu celular. 8h15 da manhã. Nenhum sinal de Jéssica, nenhuma mensagem da minha família. Mandei uma mensagem rápida para Jéssica. Você está a caminho? 8h30. O diretor da funerária se aproximou gentilmente. Senhora Almeida, devemos nos preparar para receber os convidados. Gostaria de um momento a sós com seu marido primeiro? Eu assenti, seguindo-o até a sala onde o caixão de Miguel estava exposto. Flores o ladeavam, a maioria de seus colegas e amigos, um grande arranjo de seus pais, um pequeno buquê que eu mesma havia escolhido, rosas brancas misturadas com miosotes, suas favoritas, nada da minha família, nem mesmo um cartão de condolências. 9. Os primeiros convidados chegaram. Os colegas de trabalho de Miguel, seu colega de quarto da faculdade que voou de Manaus, vizinhos do nosso prédio, todos expressando tristeza genuína, compartilhando histórias sobre Miguel que às vezes me faziam sorrir por entre as lágrimas. 9h30, ainda sem Jéssica, sem família. Meu celular permanecia em silêncio.
O serviço começou às 10. Sentei-me na primeira fila entre os pais de Miguel, dolorosamente ciente dos assentos vazios que havíamos reservado para minha família. O celebrante falou lindamente sobre a vida de Miguel, suas realizações, seu caráter. Amigos compartilharam memórias. O chefe dele falou sobre suas contribuições para seus projetos de energia renovável. Como o trabalho de Miguel continuaria a beneficiar comunidades por décadas. Quando chegou minha vez de falar, quase não consegui. De pé, diante da multidão de pessoas de Miguel, não minhas, a ausência da minha própria família parecia uma ferida física. Mas eu prometi a ele que seria forte. Desdobrei minhas anotações e comecei a falar sobre o homem que mudou minha vida, que me mostrou o que o amor incondicional realmente significava. Quando o serviço terminou, meu celular vibrou. Uma notificação de rede social. Raquel havia postado fotos de sua festa de noivado. Eu deveria ter ignorado, mas algum impulso masoquista me fez olhar. Lá estavam eles, meus pais radiantes ao lado de Raquel e Bernardo, Jéssica levantando uma taça de champanhe em um brinde. Todos vestidos em suas melhores roupas, celebrando como se nada mais no mundo importasse. O que para eles talvez nada mais importasse. A data das fotos era de ontem, não de sábado. A festa aparentemente havia se estendido por vários dias de celebração. Enquanto eu escolhia a urna do meu marido, eles estavam em um brunch em um restaurante chique. Enquanto eu escrevia seu obituário, eles estouravam champanhe. Fomos para o cemitério para o enterro. A pequena procissão de carros serpenteou pela cidade até o terreno tranquilo onde Miguel descansaria. Enquanto baixavam seu caixão, fiquei sozinha à beira da cova. Os pais de Miguel recuaram um pouco, me dando espaço para um último adeus privado. A chuva caía suavemente, misturando-se às minhas lágrimas. Eu sussurrei as palavras que dizia a ele todas as noites por 5 anos. Eu te amo mais que ontem, menos que amanhã. Quando a primeira pá de terra atingiu o caixão, meu celular acendeu. Uma mensagem da minha mãe. Precisamos conversar agora. Olhei para a tela de notificação. Abaixo, 22 ligações perdidas da minha mãe, pai, Raquel, Jéssica, todas na última hora. Desliguei meu celular e observei enquanto enterravam meu marido. A casa parecia mais vazia do que nunca. Quando voltei do cemitério, os pais de Miguel se ofereceram para ficar, mas eu precisava ficar sozinha com meu luto. Movi-me pelos cômodos como um fantasma, tocando suas coisas, respirando o cheiro dele que desaparecia de seu travesseiro. Quando finalmente liguei meu celular de volta, ele imediatamente começou a zumbir com notificações. Mensagens de voz, textos, ligações perdidas. Comecei com as mensagens de texto da minha mãe. Lina, sentimos muito não ter conseguido ir ao funeral. Raquel não estava se sentindo bem esta manhã depois da festa. Por favor, nos ligue quando receber isso. Estamos preocupados com você. Seu pai e eu nos sentimos péssimos. Queríamos estar lá, mas as circunstâncias impediram. As mensagens do meu pai eram semelhantes, cheias de desculpas vagas e pedidos de desculpa pela metade. Não podíamos decepcionar a família de Raquel e Bernardo saindo do brunch PS noivado mais cedo. Os textos de Jéssica eram mais numerosos, aumentando em urgência. Lina, sinto muito. Eu dormi demais depois da festa. Você está recebendo? Por favor, responda. Sei que deve me odiar agora. Não tenho desculpa. Por favor, me deixe explicar pessoalmente. Estou indo aí mais tarde. Raquel enviou apenas uma mensagem. Sinto pelo Miguel. Estava muito ocupada com as coisas do noivado. Espero que o funeral tenha sido ok. Pousei o celular, exausta demais emocionalmente para responder a qualquer um deles. O que eles poderiam dizer para justificar a falta ao funeral do meu marido por uma festa de noivado que aparentemente se transformou em uma celebração de 3 dias? Enquanto eu fazia uma xícara de chá, uma notificação de e-mail apareceu. Era de Tiago, um dos colegas de Miguel que compareceu ao funeral. O assunto dizia: você deveria ver isso. Abri e encontrei um vídeo anexo. A mensagem de Tiago era breve. Aconteceu de eu estar no Hotel Imperial para um almoço de negócios ontem. Sua família estava lá celebrando o noivado da sua irmã. Pensei que você devesse saber o que foi dito. Sinto muito, Lina. Com as mãos trêmulas, dei play no vídeo. Mostrava o terraço ao ar livre do hotel, decorado com flores e balões. Minha família estava sentada em uma grande mesa, taças de champanhe nas mãos. Bernardo estava de pé, aparentemente fazendo um brinde. O vídeo foi gravado à distância, mas o áudio estava surpreendentemente claro. Bernardo terminou seu discurso e então Raquel se levantou, ligeiramente alcoolizada, a julgar por seus movimentos instáveis. Quero agradecer a todos por virem celebrar conosco, ela disse, radiante. Especialmente meus pais, que organizaram esta festa incrível apesar do drama da minha irmã. Risadas percorreram o grupo.
Sério, Raquel continuou. Lina sempre tem alguma crise acontecendo. Primeiro, casando com aquele engenheiro Zé Ninguém contra o conselho de todos, e agora fazendo da doença dele o centro das atenções durante o meu noivado. Minha mãe deu um tapinha no braço de Raquel, mas não a contradisse. Meu pai concordou com a cabeça. Graças a Deus vocês todos priorizaram o que realmente importa. Um brinde à família que aparece para as coisas importantes. A câmera moveu um pouco e eu vi Jéssica rindo e brindando com Raquel. Lina sempre foi a rainha do exagero, ela acrescentou, alto o suficiente para ser ouvida. Lembram quando ela achou que merecia ser a oradora da turma no colégio? Ou quando ela agiu como se a formatura da faculdade fosse grande coisa? Mais risadas. Minha mãe se inclinou para Jéssica. Ela ligou ontem à noite, dizendo que o Miguel estava morrendo naquele momento e que todos precisávamos correr para lá. Na véspera da festa da Raquel, o timing foi tão inconveniente. Parei o vídeo fisicamente doente. Eles não apenas perderam o funeral por mau planejamento. Eles escolheram deliberadamente continuar festejando. Zombando da minha perda e do meu luto no processo, com os dedos trêmulos, rolei meu histórico de mensagens com Jéssica. 3 semanas atrás, ela tinha perguntado sobre o prognóstico de Miguel. Eu disse a ela honestamente que os médicos esperavam que ele partisse muito em breve, possivelmente em dias. No dia seguinte, Raquel anunciou a data da festa de noivado, caindo precisamente dentro daquela janela. Não foi coincidência. Raquel havia deliberadamente marcado sua celebração para quando sabia que meu marido poderia estar morrendo. E meus pais e minha melhor amiga concordaram com isso. Me peguei rolando ainda mais para trás. Anos atrás, em conversas com minha família, padrão após padrão de desprezo, minimizando minhas conquistas, priorizando cada capricho de Raquel. Miguel tinha visto claramente, eles não te tratam com respeito básico. Ele observou no início de nosso relacionamento. Eu os defendi na época, dando desculpas por seu comportamento. Ao cair da noite, recebi outra mensagem da minha mãe. Seu pai e eu queremos discutir o fundo fiduciário da família com você. Estamos fazendo algumas alterações e precisamos da sua assinatura. Pode vir aqui amanhã? Liguei para Susana, uma colega que se tornou amiga durante a doença de Miguel. Ela compareceu ao funeral naquela manhã e se ofereceu para vir se eu precisasse de companhia. Você entende alguma coisa sobre fundos fiduciários de família? Perguntei quando ela atendeu. Meu marido é advogado de sucessões, na verdade. Por quê? Meus pais querem que eu assine algo sobre mudanças no deles. Hoje, de todos os dias, a voz de Susana tornou-se cautelosa. Não assine nada sem ler com atenção. Lina, especialmente vulnerável como você está. Quer que o Ricardo dê uma olhada para você? Ele se importaria? De forma alguma. Ele sempre diz: luto e documentos legais são uma combinação perigosa. Antes que eu pudesse responder, a campainha tocou. Pelo olho mágico, vi Jéssica parada na minha varanda, segurando flores e uma garrafa de vinho. Tem alguém na minha porta. Te ligo de volta, disse rapidamente a Susana. Considerei não atender, mas uma parte de mim queria o confronto. Precisava dele. Abri a porta, mas bloqueei a entrada. Os olhos de Jéssica estavam vermelhos, a maquiagem borrada. Lina, eu sinto muito mesmo. Por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Que você escolheu uma festa em vez de estar comigo no funeral do meu marido? Que você riu enquanto minha irmã zombava do meu marido morrendo? Ela empalideceu. Do que você está falando? Eu vi o vídeo, Jéssica, do brunch de ontem. Ouvi o que você disse sobre mim. Aquilo foi só... Eu estava só entrando na onda. Você sabe como a Raquel fica se você não concorda com ela. Não, eu não sei. Porque eu não traio as pessoas que amo para ganhar o favor dos outros. A expressão de Jéssica endureceu levemente. Você sempre foi tão crítica, Lina, tão perfeita e sofredora. Raquel tá certa, você faz tudo ser sobre você. Meu marido morreu, gritei, sem me importar mais com que os vizinhos pudessem ouvir. Ele morreu e nenhum de vocês se importou o suficiente para estar lá. No pior momento da minha vida, nós nos importamos. Nós só... Ela vacilou. Vocês só tinham coisas mais importantes para fazer. Como beber champanhe e rir às minhas custas. Lina, por favor. Somos amigas há 20 anos. Não jogue isso fora. Você jogou fora, eu disse, de repente, calma. Não eu, por favor, vá embora. Sua família tá preocupada com você. Eles me mandaram checar você e te levar para casa. Eu tô em casa. E eles não são mais minha família, nem você. Fechei a porta em seus protestos, encostando-me nela, enquanto soluços sacudiam meu corpo. A ilusão final havia sido quebrada. Eu estava verdadeiramente sozinha agora, abandonada por todos que deveriam ter me amado desde o nascimento. Adotei sua abordagem de uma coisa de adulto.
Alguns dias, essa única coisa era tudo o que eu conseguia fazer. Em outros dias, eu me surpreendia realizando mais. Voltei ao trabalho em meio período. Grata por um chefe compreensivo que me permitiu horários flexíveis, meus sogros ligavam regularmente, nunca pressionando, mas sempre garantindo que eu soubesse que eles estavam lá. A mãe de Miguel, Sônia, enviava pacotes com biscoitos caseiros e presentes bobos que me faziam sorrir. O pai dele me ajudou a navegar pela papelada do seguro e ofereceu assistência prática com reparos na casa que Miguel teria feito. Você sempre será nossa filha, Sônia me disse durante uma de suas visitas. Isso não muda porque o Miguel se foi. A bondade deles destacava o contraste, gritante com o comportamento da minha própria família. Meus pais tentaram ligar algumas vezes após nosso confronto, deixando mensagens de voz sobre curar a divisão familiar e seguir em frente juntos. Eu não respondi. Raquel enviou uma única mensagem. Você tá sendo ridícula. Ligue para mamãe e papai e peça desculpas. Jéssica foi mais persistente. E-mails, mensagens, até cartas manuscritas expressando remorso e implorando por outra chance. Eu li todas, mas não senti nada além de um vazio dolorido onde nossa amizade existiu. A doutora Andrade me ajudou a processar meus sentimentos sobre essas tentativas de contato. Estabelecer limites não é o mesmo que guardar rancor, ela me lembrou. Você está se protegendo de pessoas que provaram não ser confiáveis com sua vulnerabilidade. 4 meses após a morte de Miguel, tomei a difícil decisão de vender nosso apartamento. Cada canto guardava memórias tanto lindas quanto dolorosas. Encontrei um lugar menor do outro lado da cidade, perto de um parque que visitávamos com frequência. No dia em que embalei nosso quarto, descobri um envelope lacrado em sua gaveta de cabeceira. Dentro, havia uma carta que ele escreveu durante suas últimas semanas, quando ainda tinha forças para segurar uma caneta. Minha querida Lina, começava, se você está lendo isso, eu me fui e você está enfrentando a vida sem mim. Sinto muito por te deixar. Amar você foi a maior alegria e privilégio da minha vida. Suas palavras fluíram por 3 páginas, relembrando nosso tempo juntos, encorajando-me a encontrar a felicidade novamente e expressando sua absoluta confiança em minha força e resiliência. Você é muito mais forte do que imagina, ele escreveu. Eu observei você se curvar, mas nunca quebrar sob o peso da indiferença de sua família. Agora, espero que use essa força para si mesma. Não apenas para suportar, mas para prosperar, para construir uma vida cheia de pessoas que vejam seu lindo coração como eu sempre vi. Agarrei a carta contra o peito, soluçando, mas também sentindo uma conexão profunda com ele. Nessas palavras, ele ainda estava me guiando, ainda me amando, ainda acreditando em mim. Aquela carta se tornou o meu talismã. Eu a carregava comigo para as sessões de terapia, para as reuniões do grupo de apoio, nos dias difíceis em que o luto ameaçava me puxar para baixo. A fé de Miguel em mim tornou-se a fundação sobre a qual eu lentamente reconstruí minha vida. 6 meses depois de perder Miguel, entrei em um programa de voluntariado no hospital onde ele recebeu tratamento. 2 vezes por semana, eu me sentava com pacientes com câncer durante a quimioterapia, oferecendo conversa ou companhia silenciosa. Foi doloroso no início, reativando memórias da luta de Miguel. Mas, gradualmente, tornou-se curativo canalizar minha perda para apoiar outros que enfrentavam batalhas semelhantes, através do voluntariado. Conheci Eliana e Flávio, um casal na casa dos 60 anos que havia perdido o filho para o câncer 5 anos antes. Eles me acolheram, convidando-me para jantares de domingo e me tratando com um afeto paternal que nunca pareceu forçado ou condicional. O luto conecta as pessoas de maneiras estranhas. Eliana me disse uma noite, enquanto lavávamos a louça juntos. É como entrar em um clube ao qual ninguém quer pertencer. Mas, uma vez que você está nele, você encontra uma família que nunca soube que tinha. Na mesma época, descobri um talento para escrever sobre luto e cura. O que começou como anotações em um diário se tornou postagens em um blog que ressoaram com outras pessoas que passavam por perdas. A comunidade que se formou em torno desses escritos tornou-se outra fonte de conexão e apoio. Meus sogros me visitaram no primeiro aniversário da morte de Miguel. Juntos, fomos à represa de Guarapiranga e espalhamos algumas de suas cinzas, como ele havia pedido. O dia estava claro e brilhante. A água de um azul vibrante que combinava com a urna que eu havia escolhido, ele teria amado este dia. Disse o pai dele com o braço em volta dos meus ombros. Enquanto víamos as cinzas se fundirem com a água, ele estaria orgulhoso de você, sua mãe acrescentou, de como você seguiu em frente. Eu balancei a cabeça, incapaz de falar por causa do nó na garganta. Mas, pela primeira vez, o luto parecia administrável. Não tinha ido embora, nunca iria, mas estava entrelaçado na trama da minha vida. Em vez de consumi-la inteiramente naquela noite, recebi um e-mail da minha mãe. O assunto dizia: emergência familiar.
A mensagem era breve. Seu pai teve um ataque cardíaco. O casamento da Raquel foi adiado. Precisamos da sua ajuda com as contas médicas. Por favor, ligue. Meu dedo pairou sobre o botão de deletar, mas a curiosidade me fez pesquisar online por informações. Um artigo de notícias local confirmou que meu pai realmente havia sofrido um ataque cardíaco. Embora parecesse menos grave do que o e-mail da minha mãe sugeria, outro artigo mencionava que o noivo de Raquel, Bernardo, havia cancelado o noivado em meio a rumores de improbidade financeira em seu escritório de advocacia. Por um momento, considerei responder. Então lembrei do vídeo deles, rindo da doença de Miguel, da ausência no funeral dele, da tentativa de me cortar do fundo fiduciário. Em vez de ligar, pesquisei programas de assistência financeira para despesas médicas e enviei as informações para o e-mail da minha mãe, sem nenhuma mensagem pessoal anexada. Jéssica havia parado de me contatar meses atrás, mas Sara a encontrou em um café e me contou. Ela perguntou de você. Disse que sente sua falta, mas entende por que você cortou o contato. Ela e sua irmã tiveram algum tipo de briga feia também. Eu balancei a cabeça, sentindo uma tristeza distante, mas sem desejo de reconectar. Algumas pontes, uma vez queimadas, não podem e não devem ser reconstruídas. Conforme as estações mudavam, eu também mudei. A mulher que estava sozinha no túmulo do marido ainda era parte de mim, mas não mais o todo de mim. Eu havia construído uma vida da qual Miguel teria orgulho. Cercada por pessoas que me valorizavam exatamente por quem eu era, eu ainda falava com ele às vezes, especialmente à noite. Contava sobre meu dia, minhas pequenas vitórias e contratempos, os novos amigos que fiz. Em meu coração, eu podia ouvir seu encorajamento, sua risada, seu amor. Você estava certo, sussurrei para a foto dele na minha cabeceira. Eu sou mais forte do que eu sabia, no segundo aniversário da morte de Miguel. Tirei o dia de folga e dirigi até o cemitério. A lápide era simples, mas elegante, exatamente como ele gostaria. Coloquei flores frescas ao lado dela e sentei no pequeno banco que havia instalado ali perto. 2 anos. Meu amor, eu disse em voz alta, não mais constrangida por falar com ele. Às vezes parece que foi ontem e às vezes parece outra vida. Tanta coisa havia mudado desde aquele dia chuvoso em que fiquei sozinha enquanto baixavam seu caixão. Eu havia me mudado para uma casa aconchegante com um jardim onde cultivava vegetais e flores. Fui promovida no trabalho e comecei a dar um workshop de apoio ao luto no centro comunitário. Eu tinha amigos que ligavam só para saber como eu estava, que lembravam do aniversário de Miguel e do nosso aniversário de casamento, que entendiam que meu luto sempre seria parte de mim, mas não me definia. Eu não falava com meus pais ou com a Raquel há 2 anos. Minha mãe ainda enviava e-mails ocasionais, especialmente quando precisavam de algo, mas eu não sentia mais culpa por manter minha distância. A família que falhou comigo na minha hora mais sombria havia perdido o privilégio de estar na minha vida. Enquanto eu refletia, uma figura familiar se aproximou pelo caminho do cemitério. Jéssica parecendo nervosa, carregando um pequeno buquê de flores. Ela parou quando me viu, claramente insegura se deveria continuar ou recuar. Eu posso voltar outra hora, ela disse. Está tudo bem, respondi, surpreendendo a mim mesma. Pode colocá-las aí. Ela colocou suas flores ao lado das minhas e ficou sem graça por um momento antes de falar. Eu venho todo ano. Não esperava te ver aqui hoje. Você visita o túmulo do Miguel? Perguntei, genuinamente surpresa. Jéssica assentiu. Sei que não compensa ter perdido o funeral. Nada poderia. Mas eu queria prestar minhas homenagens, reconhecê-lo adequadamente e me lembrar do pior erro que já cometi pela primeira vez em 2 anos. Olhei de verdade para minha ex-melhor amiga. Ela parecia mais velha, mais contida. A Jéssica elegante e sempre impecável que eu conhecia havia sido substituída por alguém mais autêntica, menos preocupada com aparências. Como você tem passado? Perguntei, não muito pronta para discutir tópicos mais profundos. Ok. Diferente. Raquel e eu tivemos uma briga enorme depois de tudo. Ela esperava que eu ficasse do lado dela completamente e eu simplesmente não consegui mais. Isso me fez perceber o quão tóxica nossa amizade tinha se tornado. E o noivado dela? Ouvi dizer que foi cancelado. Jéssica suspirou. O escritório do Bernardo estava sendo investigado por fraude. Ele a dispensou quando pareceu que ele poderia ser implicado. Acabou que ele só estava com ela por causa das conexões da família dela. Ela ficou arrasada. E meus pais? Perguntei, surpresa com minha própria curiosidade. Seu pai se recuperou do ataque cardíaco. Eles tiveram que se mudar para uma casa menor por causa das contas médicas. Eles também não estão falando comigo, já que me recusei a cortar relações com a Raquel completamente. Sentamos em silêncio por alguns minutos. O peso de nossa história compartilhada e relacionamentos fraturados pairando entre nós. Sinto muito. Lina,
Jéssica finalmente disse, verdadeira e profundamente. Não apenas por perder o funeral, mas por anos sem ser a amiga que você merecia. Por me envolver na órbita da Raquel e esquecer o que significa amizade de verdade. Estudei seu rosto, procurando sinceridade e a encontrando. Obrigada por dizer isso. Não espero perdão, nem que as coisas voltem a ser como eram. Só queria que você soubesse que reconheço o quão terrivelmente eu falei com você e que perder sua amizade foi a consequência mais difícil das minhas ações. Conversamos por quase 1 hora, colocando a vida em dia, mas também reconhecendo a dor e a traição que nos separaram. Jéssica também estava em terapia, trabalhando suas próprias questões familiares e a tendência de buscar a aprovação das pessoas erradas a qualquer custo. Miguel estaria maravilhado com a mulher que você se tornou. Ela disse enquanto nos preparávamos para ir embora. Ele sempre viu sua força, mesmo quando você não conseguia ver, ele viu. Concordei, tocando a lápide gentilmente. Ele me ensinou como é o amor de verdade, e o amor dele me deu a coragem de exigir mais de todos os outros na minha vida. Trocamos números de telefone antes de nos separarmos. Nenhuma promessa feita, mas uma porta deixada entreaberta, que esteve firmemente fechada por 2 anos. Naquela noite, ofereci um pequeno jantar em minha casa. Sara e seu novo namorado, Eliana e Flávio, um casal do meu grupo de apoio, e Susana e Ricardo, que me ajudaram no período logo após a morte de Miguel. Enquanto compartilhávamos uma refeição e risadas enchiam minha casa, senti a presença de Miguel no calor daquele encontro. Mais tarde, depois que todos foram embora, sentei a mim no meu jardim sob as estrelas e refleti sobre a jornada dos últimos 2 anos. Eu havia perdido meu marido e minha família de origem. Suportei traição e abandono. Senti uma dor que nunca imaginei sobreviver. No entanto, aqui estava eu, não apenas sobrevivendo, mas criando uma vida de significado e conexão. A lição mais profunda que aprendi foi que família não é definida por sangue ou laços legais. Família é composta pelas pessoas que aparecem quando você mais precisa. Aquelas que abrem espaço para sua dor sem tentar consertá-la ou minimizá-la, aquelas que celebram suas alegrias sem inveja ou condições. Também aprendi que estabelecer limites não é egoísmo, mas essencial, que perdão nem sempre significa reconciliação, que alguns relacionamentos estão danificados demais para serem reparados e tudo bem, mais importante, descobri minha própria resiliência. A força que Miguel sempre viu em mim finalmente se tornou visível para mim mesma. Eu carregava seu amor não como um fardo de luto, mas como um presente que continuava a me sustentar e guiar, enquanto as estrelas brilhavam acima. Sussurrei para o céu noturno. Obrigada por me amar, Miguel, por me mostrar o que eu mereço. Estou construindo uma vida linda, assim como você queria para mim. Uma brisa suave agitou as folhas e, por um momento, me senti abraçada por algo maior do que eu. Não sozinha. Nunca verdadeiramente sozinha. Se você está assistindo a isso e lutando com relacionamentos familiares tóxicos ou luto, saiba que a cura é possível. Não acontece da noite para o dia e o caminho não é linear, mas você pode construir uma vida cheia de amor autêntico e conexão. Você já teve que estabelecer limites com familiares que te machucaram? Como encontrou coragem para se colocar em primeiro lugar? Compartilhe sua história nos comentários abaixo. E se isso ressoou em você, por favor, se inscreva para ouvir mais histórias de resiliência e cura. Lembrem-se, meus amigos, a família que a gente escolhe, aquela que nos acolhe de coração, muitas vezes vale mais do que a família onde nascemos. O sangue nem sempre nos torna parentes. O amor e o respeito, sim. Muito obrigada por ouvirem. Fiquem com Deus e que vocês tenham muita força em sua própria jornada. Aquela noite foi a mais escura da minha vida. Mais escura até do que a noite em que Miguel morreu. Porque naquela noite eu ainda acreditava que tinha pessoas a quem recorrer. Agora eu sabia a verdade. Na manhã seguinte, acordei com mais ligações perdidas e uma mensagem do meu pai. Estamos indo aí às 11. Precisamos resolver essa situação. Não respondi, mas sabia que eles viriam de qualquer maneira. Pela primeira vez, fiquei feliz por Miguel ter insistido em nosso sistema de câmeras de segurança. Eu podia ver quem estava lá fora antes de abrir a porta. Às 10h45, liguei para Ricardo, marido de Susana, que gentilmente revisou os documentos do fundo fiduciário que meus pais haviam enviado por e-mail durante a noite. Lina, que bom que você me pediu para olhar isso, ele disse gravemente. Esta emenda iria efetivamente remuflar totalmente do fundo fiduciário da família, redirecionando sua parte para Raquel. Eles precisam da sua assinatura porque o fundo original estabelecia distribuição igualitária. Entre ambas as filhas, eles querem que eu assine abrindo mão da minha herança.
No dia seguinte ao funeral do meu marido, a profundidade da crueldade deles continuava a me chocar. Não assine. Na verdade, eu aconselharia ter seu próprio advogado para revisar todas as questões financeiras com sua família daqui para frente. Exatamente às 11. Minha campainha tocou. A câmera de segurança mostrou meus pais, Raquel e Jéssica, parados na varanda. Respirei fundo e abri a porta. Finalmente, disse minha mãe, passando por mim para dentro da sala. Estamos tentando falar com você há dias. 24 horas. Corrigi. Miguel tá morto há exatamente 24 horas. Não seja melodramática. Raquel revirou os olhos, largando-se no meu sofá. Todos nós sabemos que ele esteve doente por meses. Você teve muito tempo para se preparar. Meu pai, pelo menos, teve a decência de parecer desconfortável. Jéssica pairava perto da porta, incapaz de encontrar meus olhos. Por que vocês estão aqui? Perguntei, permanecendo de pé enquanto todos se acomodavam na minha casa. Estamos preocupados com você, disse minha mãe, sua expressão preocupada não alcançando seus olhos. Isolar-se não é saudável. Queremos que você venha ficar conosco por um tempo e temos alguns negócios de família para discutir. Meu pai acrescentou, batendo em sua maleta. Apenas uma pequena questão de atualizar alguns papéis. Os documentos do fundo que me deserdariam? Perguntei calmamente. Suas expressões de choque teriam sido cômicas em outras circunstâncias. Como você? Esses eram documentos privados da família. Meu pai gaguejou. Sim, sobre a minha herança. Vocês realmente acharam que eu assinaria sem ler, sem consultar um advogado? Você não tinha o direito de mostrar isso a um estranho. Minha mãe disparou, assim como vocês não tinham o direito de faltar ao funeral do meu marido por causa de uma festa. Um silêncio desconfortável caiu. Raquel quebrou com um escárnio. Ainda estamos nisso? Não foi só uma festa. Foi a celebração do meu noivado, um evento único na vida. E o funeral do Miguel, não foi? Minha voz permaneceu firme, embora por dentro eu tremesse de raiva. Pessoas morrem todos os dias, Raquel deu de ombros. Eu só vou ficar noiva uma vez. Na verdade, estatisticamente falando, com seu histórico e atitude, você provavelmente ficará noiva várias vezes, respondi. O rosto de Raquel ficou vermelho. Como ousa? Eu vi o vídeo, continuei virando-me para todos eles. Do brunch. Eu ouvi o que todos vocês disseram sobre mim e o Miguel. O rosto da minha mãe empalideceu levemente. Que vídeo? Peguei meu celular e dei play. Suas expressões mudaram de confusão para constrangimento e para defensiva, enquanto suas próprias palavras enchiam a sala. Quando terminou, meu pai falou primeiro: isso foi tirado de contexto. Que contexto possível tornaria isso aceitável? Perguntei. Zombar do meu marido morrendo ri da minha dor. Lina, nós não queríamos. Jéssica começou. Sim, vocês queriam. Todos vocês queriam dizer cada palavra. É isso que vocês realmente são. Quem sempre foram. Fui até meu notebook e abri uma pasta. Tenho pensado muito sobre nossa dinâmica familiar desde que Miguel adoeceu. Sobre como fui tratada a minha vida inteira em comparação com a Raquel. Então, comecei a registrar. Virei a tela para eles. Aqui estão todos os aniversários e natais onde Raquel recebeu presentes caros, enquanto eu recebi itens práticos. Aqui estão os eventos escolares meus que vocês perderam, mas compareceram aos dela. Aqui estão as vezes que minhas conquistas foram ignoradas, enquanto as dela foram celebradas. 28 anos de padrões consistentes. Isso é ridículo. Minha mãe zombou. Você está agindo como uma criança. Não, estou agindo como alguém que finalmente vê a verdade. Vocês nunca me amaram como amam a Raquel. Eu sempre fui a segunda opção. A obrigação. E agora eu sei que vocês não me amam de forma alguma. Claro que te amamos. Meu pai insistiu. Estamos aqui. Não estamos? Vocês estão aqui com papéis para me cortar do fundo da família. No dia seguinte ao funeral do meu marido, ao qual nenhum de vocês compareceu, isso não é amor. Raquel se levantou, a paciência claramente esgotada. Podemos acabar logo com isso? Lina, apenas assine os papéis. Não é como se você precisasse do dinheiro com o seguro de vida do seu marido. A crueldade casual de sua declaração chocou até mesmo nossos pais. Saiam, eu disse, baixinho. Todos vocês, saiam da minha casa. Lina, seja razoável, minha mãe começou. Saiam! Gritei. Anos de raiva reprimida finalmente explodindo. Eu fui razoável minha vida inteira. Aceitei ser a segunda melhor, ser esquecida, ser dispensada. Não mais. Fui até a porta e a segurei aberta. A partir deste momento, eu não tenho família. Sem pai, sem irmã, sem amiga de infância. Vocês todos são estranhos para mim agora. Você não pode estar falando sério.
Meu pai gaguejou. Nós somos sua família. Família não faz o que vocês fizeram. Família aparece. Família apoia um ao outro no luto. Família ama incondicionalmente. Vocês falharam em todas as contagens. Jéssica se aproximou de mim, lágrimas escorrendo pelo rosto. Lina, por favor. Eu sei que estraguei tudo terrivelmente. Mas 20 anos de amizade tem que contar pra alguma coisa. Não contou nada pra você quando escolheu a festa da Raquel em vez do funeral do Miguel. Quando riu da minha dor, quando me chamou de dramática por lamentar meu marido, eu farei qualquer coisa pra consertar isso. Ela implorou. Não há nada para consertar. Não há nada para salvar. Por favor, vá embora. Um por um, eles saíram. Meus pais parecendo chocados. Raquel, indignada. Jéssica, arrasada. Quando minha mãe passou, ela agarrou meu braço. Você vai se arrepender disso? Ela sibilou. Quando o luto passar, você vai precisar de nós. Eu gentilmente removi sua mão. Não, eu não vou. Adeus, Alisa. Usar o primeiro nome dela, em vez de mãe, foi o rompimento final. Seu rosto se contraiu brevemente antes de endurecer em uma máscara de indignação. Sem outra palavra, ela se juntou ao meu pai no carro, ao fechar a porta para minha antiga família. Uma estranha sensação de paz me invadiu. Pela primeira vez na vida, eu me defendi da maneira que Miguel sempre me incentivou a fazer, da maneira que ele teria orgulho de ver naquela noite. Contatei uma terapeuta especializada em luto e trauma familiar. Liguei para a Susana e agradeci a ela e a Ricardo pela ajuda. E comecei a pesquisar grupos de apoio para jovens viúvas e para pessoas que cortaram laços com familiares tóxicos. Minha nova vida estava começando, construída sobre as cinzas de tudo que eu havia perdido. Mas, pela primeira vez, eu estaria me colocando em primeiro lugar. As semanas seguintes ao confronto com minha família foram as mais difíceis e, ao mesmo tempo, as mais libertadoras da minha vida. O luto vinha em ondas. Às vezes, quando eu menos esperava, me pegava soluçando no corredor do cereal porque via um granola favorito de Miguel ou desmoronava enquanto dobrava suas camisetas, que ainda carregavam seu cheiro. Minha terapeuta, a doutora Laura Andrade, me ajudou a entender que eu estava processando duas perdas profundas simultaneamente, meu marido e minha família de origem. Luto complexo, ela chamou, explicando que a traição da minha família havia complicado meu processo de luto por Miguel. Você vivenciou o que chamamos de luto não reconhecido? Ela explicou durante uma sessão. Sua perda não foi reconhecida ou apoiada por aqueles que deveriam ser seu principal sistema de apoio. Isso cria um trauma adicional sobreposto à própria perda. Fui à minha primeira reunião do grupo, de apoio a viúvas 3 semanas após o funeral. Entrar naquela sala do centro comunitário foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Admitir que eu pertencia àquele lugar tornava a morte de Miguel real de uma nova maneira. O grupo consistia em 8 mulheres, dos 20 aos 70 anos. O que nos unia não era a idade, mas a experiência. A dor particular de ver alguém que você ama definhar, o pesadelo administrativo de certidões de óbito e seguros. As perguntas bem intencionadas, mas dolorosas de conhecidos. Já está namorando de novo? Você já superou? Laconense Sara, 36 anos, viúva há quase 1 ano após o ataque cardíaco súbito de seu marido. Ela tinha um humor ácido e uma abordagem prática do luto que ressoou comigo. Nos primeiros 2 meses, eu só usava o roupão dele e comia cereal no jantar. Ela me disse durante um café, depois de uma reunião. Então, um dia percebi que o Estevão ficaria muito bravo comigo por desistir assim. Então, comecei a fazer uma coisa de adulto por dia. Tomar banho, cozinhar uma refeição de verdade, dar uma volta. Não era muito, mas era alguma coisa.